como tema para nossas vidas, saindo da autossuficiência para uma dependência de Cristo. Diga assim: saindo da autossuficiência para uma dependência de Cristo. Muitas das vezes nós se achamos autossuficientes em algo em nossas vidas, ou em algumas coisas, ou muitos, como no caso da igreja de Laodiceia, das condições boas financeiras, e se achavam autossuficientes, como outros se acham autossuficientes em algumas áreas também da sua vida. O que é autossuficiente, pastor? É aquilo que nós dizemos: nesta área eu não estou precisando de nada, inclusive de Cristo, e já está bom para mim. É isso que a igreja de Laodiceia estava falando. É isso que a igreja de Laodiceia estava acreditando. Mas nós lemos um texto, louvado seja Deus, onde Cristo se coloca na porta do lado de fora. Nós sabemos que esse texto, muitas das vezes, quando se vai evangelizar nas ruas, leva esse texto para o mundo, mas esse texto não é especificamente para o mundo. Apesar que nós podemos levar, de certa forma, para as pessoas do mundo, mostrando que Cristo está querendo um compromisso com ela. Mas aqui Cristo está tratando com a igreja que está em Laodiceia. Cristo está tratando com o seu povo. Cristo está tratando com aqueles que foi comprado pelo seu sangue, que foi lavado pelo seu sangue, que alcançados pela graça foram, mas deixaram-se levados pelo seu olhar. Mas deixaram-se ser levados, louvado seja Deus, pelos prazeres da vida, ou pelas conquistas que tiveram. Nós precisamos aprender, quando o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos possuir algo como se não possuísse. Digamos que a irmã Ana comprou um belo e novo carro, então ela comprou, ela tomou posse, ela está agora possuindo o carro. Ela não pode deixar que o carro lhe possua, que o carro tome o coração dela. A gente não pode pensar que algo que nós conquistamos é tudo em nossas vidas e estamos autossuficientes naquilo ali. Nós temos que saber que aquilo ali é possuído por nós, mas eles não podem nos possuir. A Bíblia nos ensina que ainda que nós viemos a conquistar, a granjear financeiramente bastante dinheiro, este dinheiro é nosso e nós conquistamos, quantos me ouvem, e podemos usufruir dele, e ele está no nosso domínio. Nós não podemos deixar o dinheiro nos dominar, nós não podemos deixar ele ser o amante em nossas vidas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de mal, e nessa cobiça muitos se desviaram na fé, diz o apóstolo Paulo. E aqui está uma igreja que se desviou da fé por causa do amor ao dinheiro. A igreja precisa entender que a aliança feita com o sangue de Cristo é um compromisso nosso com Ele. Ainda que você tem seu esposo, sua esposa aqui na terra, mas espiritualmente no céu nós temos uma noiva. Seja ele aqui homem ou mulher, nós somos noiva. O noivo da igreja é só um, é Cristo. Aquele que manda escrever a carta à igreja diz: eu sou aquele, João, que passeio no meio da minha igreja. Quantos são igreja de Cristo? Levante a sua mão. Quantos são noivos do Cordeiro? Louvado seja a noiva do Cordeiro, aleluia. Você pode adorar o noivo que está presente no versículo. Você pode louvar aquele que tem olhos como chama de fogo, como João descreve, o cabelo branco como alva lã. Ele é noivo, perdão, ele é noivo. E tem uma grande festa marcada por Deus.
estamos fazendo hoje, participando da ceia, isso aqui é só um ensaio para o grande banquete. A ceia aqui é só um ensaio para quando nós estivermos com a noiva, quando nós nos encontrarmos, quando houver um grande encontro, quando houver grande celebração, quando houver triunfado Cristo e a sua igreja estiver lá reunidos, louvados a Deus, na grande ceia, no grande banquete. E Jesus nos ensina em uma das suas parábolas que para entrar nesta festa, os convidados têm que estar vestidos de acordo com o padrão do lugar. Lembre-se que Jesus, contando a parábola, disse que entrou um com uma veste que não era veste nupcial, e o dono da festa chega e diz assim: como tu conseguisse entrar aqui desse jeito? E chama outro e diz assim: pega ele e lança fora. Diga assim para essa grande festa: não se entra de todo jeito, não se chega de todo jeito. A Bíblia nos mostra, apesar de que hoje nós vemos um evangelho misto e um evangelho misto doente, misturado de fato, que estão distorcendo e levando as pessoas a buscar a Deus de todo jeito, a servir a Deus de todo jeito. Mas a igreja de Cristo, ela sabe como o seu noivo espera que ela se comporte. A noiva de Cristo sabe como o seu noivo quer que ela se comporte nesta terra. Interessante que o versículo 19 do capítulo 3 do Apocalipse, Jesus vai dizer: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê pois zeloso e arrepende-te. Cristo está demonstrando o amor dele pela sua igreja, ainda que desviada. Mas Cristo estava dizendo os que ele repreende e castiga. Diga assim: quando Deus castiga, quando Deus nos repreende, é porque ele nos ama. Irmãos, quem é o pai que vai deixar o seu filho se perdendo e não repreende? Quem é o pai que vai ver o seu filho no caminho errado e não vai repreender? E por que o pai repreende? Porque ele ama. Porque Deus nos repreende? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos castiga? Porque Deus nos ama. Muitas vezes a repreensão de Deus é dolorida. Muitas das vezes a vara que Deus usa dói. Mas é porque Ele nos ama. É porque Ele não quer nos perder. É porque Ele, como bom pastor com a vara, está querendo trazer de volta a ovelha que saltou a cerca, a ovelha que saiu por caminhos errantes. E Ele está no versículo de número 20 demonstrando o seu amor e como Ele ama os seus. Aleluia! Olha como Deus ama diferente do homem. Porque o homem, nós como seres humanos que amamos o nosso filho, muitas vezes nós fazemos de tudo para não castigar, procura outro jeito. Deus não vai dizer: eu castigo porque eu amo. O Espírito Santo me lembra da parábola do filho pródigo. O filho pródigo representa a igreja, muitos cristãos, como o filho que ficou em casa. O pai simboliza Deus. E o filho pródigo chega e diz: pai, dá-me parte da minha herança que me cabe, porque eu quero sair daqui da casa, eu quero viver meu filho. E o pai não questionou. Passa-se alguns dias, o pai prepara toda a sua herança e diz: tome aqui. E diz que ele sai
e começa a viver uma vida dissolutamente. Começa a gastar seu dinheiro naquilo que não aprove a Deus. Com mulheres, com tudo quanto não presta, em profanação, ele começa a gastar toda a sua fortuna. Enquanto isso, o pai está em casa. Enquanto isso, o pai não move um pé da casa dele para ir atrás do filho pronto. Agora, o que eu digo, quando Deus nos ama, ele castiga porque nos ama. E olha o que Deus faz dentro desta parábola. Olha o que o pai faz. Quando ele gasta tudo. O pai não diz assim: eu vou arrumar uma porta de emprego boa para ele, não. Quando ele gasta tudo, o pai diz: agora é a hora da vara comer solta no filho pródigo. Veio uma grande fome sobre toda a terra. Veio uma grande sobre toda a terra. Agora entende o negócio. Por causa de um camarada desse, todo mundo paga o preço. A fome veio na terra por causa de um desobediente. Ou não foi isso? A fome veio na terra por causa deste camarada da parábola que sai da casa do pai e vai viver sua vida dissoluta. Aí Deus, ó, mete fome sobre toda a terra e vê uma fome sobre toda a terra. Diga assim: é a vara de Deus, é o castigo de Deus, é Deus mostrando que Ele ama o filho pródigo e não quer perder. E Ele causa situação assim para trazer ele de volta. Ou não foi assim? Porque na parábola Deus não demonstrou o amor dele. Não terá meu filho, volta à sua situação. Não. O pai fica em casa e deixa a situação se encarregar de fazer ele voltar. O pai na parábola faz e deixa a situação se encarregar de fazer ele repensar o que fez com o Senhor. Ele volta todo arrependido, e quando ele está lá nas bolotas de porco, ele diz: enquanto os trabalhadores do meu pai comem do bom e do melhor, e eu aqui desejando comer as bolotas do porco e ninguém me dá, mas eu já sei o que eu vou fazer. A Bíblia diz que ele caiu em si e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou declarar para ele que quem pecou foi eu, contra ele e contra os céus, e não sou digno nem de ser seu filho mais. Mas nós sabemos que o amor do pai que o aguardava, e ele sabia que ele ia chegar. Quando ele chega, ele diz: vamos festejar, mata o melhor bezerro. Por quê, meu Senhor? Porque o meu filho estava perdido e fui achado, estava morto e reviveu, e houve festa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E assim Deus repreende. Diga com fé: Deus repreende. Tenha medo não. Viva sua vida com Deus. E não tenha medo da repreensão. Deus repreende e Deus castiga porque Ele ama. Aí no verso de número 20, no versículo 19 ainda ele diz aqui, ó, na parte B: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está dizendo: meu filho, seja zeloso, arrependa-se, volte aqui ao primeiro amor, saia da sua autossuficiência e venha viver a dependência comigo. Venha ser dependente de mim. Venha confiar de novo a sua vida em minhas mãos. Sou eu quem cuido de você. Porque a autoconfiança, irmãos, você já viu acreditar que a confiança termina matando? A pessoa se acha autoconfiante: eu sei isso, eu sei aquilo, eu prefiro dizer que estou aprendendo. Porque quem diz que sabe muito termina sabendo. Então fique na sua autoconfiança em Deus, na sua, se suprindo as suas necessidades no Senhor. Aí ele diz à igreja de Laodiceia: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Olha de que Deus nós sabemos, de que o Senhor manda o povo se arrepender. No capítulo 3, versículo número 15: eu sei as tuas obras,
que nem és frio, nem quente. Tomara que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus está dizendo: vocês estão como água morna. Se fosse até fria ou quente, dava para aproveitar. Mas como está morno, eu vou vomitar vocês da minha boca. Olha o que Jesus disse com essa igreja. Olha o que Jesus disse com esse povo que estava se achando autossuficiente no que tinha. No que era. O Laodicea era um lugar próximo, irmão. Era um lugar rico. E Jesus está repreendendo elas porque Jesus ama. Jesus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Não é que Jesus queria jogar eles fora. Jesus estava provocando neles uma reação de arrependimento. Acredite, quando Deus nos repreende, não é que Ele quer nos castigar, não é que Ele quer nos lançar fora, é porque Ele quer que nós tomemos uma posição. Ele quer que nós estejamos na posição que Ele quer, o Senhor. Jesus quer que aonde nós andamos nesse mundo, alguém olhe para nós e diga: aí está uma noiva do Cordeiro. Aí está uma noiva compromissada com o céu. Diga: nessa noite eu preciso ser compromissado com o céu. Irmãos, quem se compromissa com o homem, quem se liga ao homem, se o homem cair, ele vai junto. Nós precisamos estar firmados na rocha que é Cristo. Nós precisamos saber que Cristo vai querer sempre que nós estejamos na sua dependência. No versículo 16 do capítulo 3, eu quero que a igreja leia comigo: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. No verso 17: como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és o que, igreja? Um desgraçado, um miserável, e pobre, e cego, e nu. A igreja, de fato, financeiramente estava rica, mas elas estavam se gabando e dizendo: nós não precisamos mais de nada. Nós estamos ricos. Somos ricos. Estou enriquecido e de nada tenho falta. Eles estavam dizendo: olha, tudo que nós temos, nós queremos. Tudo que nós queremos, nós temos. Nós somos ricos, estamos enriquecidos, nós não precisamos mais de nada. Aí Jesus chega a descer a visão deles. Mas pior? Porque hoje também tem muitos com essa visão. Enricou, quem foi a igreja tal que me fez prosperar. Não, eu estou próximo aqui e tal. Não, porque eu sou crente. Não se engane, irmão. O povo que estava afastado de Deus enriquecendo. Mas pior? Diga assim: enriquecer não quer dizer que Deus está com eles. Ou não é isso que a Bíblia diz, né? Não, fulano é próximo, porque até os judeus, muitos acreditam assim: se você é próximo, Deus está com você. Se você não é, Deus não está. Aí eu estou lindo que a Bíblia vem contrariando esse povo, contrariando umas teologias falsas, sabe? Aí o Senhor pega essa igreja, repreende e diz para ela no verso 18, no verso 17 ainda: como disse, rico estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és o quê? Um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Imagina aí Jesus chegar para esse povo rico e dizer assim: vocês são os pobres, miseráveis, estão cegos e estão nus. Eles, como estavam naturalmente, carnalmente falando, eles iam olhar e dizer: pobre é tu, ó o tecido, tu não pode comprar desse. Se fosse hoje que tivesse carro, vai ver o meu carro lá fora. Sai fora aí, rapaz. Vai olhar o meu carro, olha isso, olha aquilo. E Jesus dizendo: são pobres. Quando nós lemos essa carta, eu não posso esquecer de Esmina. No versículo de número 8 do capítulo 2: eu sei as tuas obras e tribulação
e pobreza, mas tu és rico. Olha o que Jesus disse para a igreja de Esmina, no capítulo 2, versículo 9: eu sei as tuas pobrezas e tribulação, eu sei as tuas obras em tribulação e pobreza, mas tu és o quê? És rico, irmãos. Jesus chega para uma igreja pobre, a igreja de Esmina, pobre financeiramente, de fato. Diz assim: Esmina, conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas fica sabendo que tu és rico. Aí chega para Laodiceia, uma igreja rica financeiramente, e diz: vocês são pobres, são miseráveis, são cegos, são loucos. Precisa vir comprar de mim colírio para botar nesses olhos. Eu creio que Deus vai estar colocando colírio nos olhos de muitos, abrindo a visão de muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no verso 18 do capítulo 3: aconselho-te que de mim compre o quê? Ouro provado no fogo, para que tire riquezas e vestes brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Esse colírio do Senhor não é o colírio que nós usamos, não. Mas, meu, é aquele colírio que nos abre os olhos espiritual, que muitas vezes faz enxergar que nós estamos se distanciando de Deus. Precisamos se voltar para Ele, precisamos reconhecer que Ele é tudo em nossas vidas, que tudo que acontece em nossas vidas é Deus. Diga glória a Jesus. É Deus e nós precisamos dele, nós precisamos ser dependentes dele. Sem ele nada somos e nada podemos fazer. Aleluia. Mas também com ele nós podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece. Diga glória a Deus. Então nós precisamos saber, irmãos, que Deus, ele nos faz, louvado seja Deus, saímos da autossuficiência para a dependência a Cristo. Louvado seja Deus. No capítulo 3 nós lemos versículo 20 agora: eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta. Isso aqui mostra a persistência de Jesus. No versículo 19 mostra o amor. No versículo 20 mostra a persistência de Jesus em não abrir mão da sua igreja. Jesus dando chance. Jesus dando chance. Jesus dando oportunidade deles voltarem para Cristo. Jesus dando oportunidade, louvado seja Deus, deles se arrependerem, como nós lemos agora há pouco, no capítulo do versículo 15 ali em diante, onde o Senhor deu oportunidade de eles se arrependerem. E Jesus ali diante da porta, batendo na porta, ele Cristo a porta e bate. Jesus demonstra a sua persistência. Sabe quando ele nos mostra que nós devemos também insistir, persistir, bater, abrir seu rosário, o que pede recebe, o que bate a porta se abre. Jesus está na porta do lado de fora da igreja de Laodiceia, porque dentro o povo dizia: nós já estamos abastados de tudo, já temos o que nós precisamos. Aqui já chegou pessoas, claro que não eram cristãos, e que veio buscar pelo seu esposo, e Deus fez o que ela queria no esposo dela. Ele parou de beber. Em outros cultos, minha esposa viu ela no meio da rua e disse: papai, cadê a senhora? Não veio mais para o culto. Ela disse: não, meu marido já deixou de beber. Em outras palavras, o que eu queria, eu já tenho. Eu já estou autossuficiente naquilo que eu queria. Eu já estou abastado. Não preciso mais não preciso ir para a igreja. Não preciso de Jesus mais não. Ele já me deu o que eu queria. Então deixa ele fora agora. É isso que eu estava querendo dizer. E é isso quando nós dissemos muitas das vezes: se nós agimos dessa forma,
Não, já consegui o que eu queria. Aí eu pego quando o apóstolo Paulo diz: eu, ainda que tenha alcançado, mas não me canso. Eu corro como se não tivesse alcançado. Eu corro para o prêmio e esqueço das coisas que ficam para trás. Paulo está dizendo: eu não posso parar a corrida da fé porque ainda não cheguei lá. Ainda não alcancei verdadeira. Alcançamos pela nossa fé, mas a trajetória é longa. O inimigo faz de tudo para nos desviar. Então nós precisamos estar firmes. O inimigo faz de tudo para nos distrair. Nós precisamos estar firmes. Aí Cristo repreende a igreja de Laodiceia e nos ensina. Se você não precisa da repreensão agora, glória a Deus por isso. Mas saiba que Deus castiga e repreende a quem Ele ama. Mas saiba que o Senhor, Ele insiste, Ele persiste. Ele fica ali conosco, dizendo: até quando tu vai resistir? Aleluia. Até quando tu vai confiar em ti? Até quando tu vai se achar autossuficiente no que tu faz? Vem para minha dependência. Aleluia. Vem depender de mim. Coloca a tua vida em minhas mãos, deixa eu cuidar de você como no início. Eis que estou à porta e bato. Jesus, dentro dessa palavra, também demonstra respeito pelo livre-arbítrio. Conspiou? Diga assim: Jesus, dizendo eu estou na porta e bato, Jesus está respeitando o livre-arbítrio do homem. Ele não é como o diabo que entra arrebentando as portas das vidas e entrando e bagunçando. Ele só entra se abrir a porta. Ele diz: é livre-arbítrio, é escolha. Com o Senhor. É livre-arbítrio, é escolha. Jesus bate na porta, Ele insiste, persiste ali, batendo na porta, dizendo: só entro se abrir. Eu estou aqui batendo na porta, estou de lado de fora, mas eu respeito o livre-arbítrio de vocês. Diga assim: Cristo, respeito o nosso livre-arbítrio. Está repreendido em nome de Jesus. Se eu sair daqui hoje e disser: hoje eu não vou ser mais crente, Cristo não vai pegar pela orelha, não. Venha. É livre-arbítrio. Agora, quando Ele nos ama e Ele vai nos repreender, Ele vai fechar as portas lá na frente. Ele vai fazer nós dar meia volta com o Senhor, porque Ele nos ama. Ele castiga e repreende a quem Ele ama. A Bíblia vai nos ensinar que com o bastardo Deus não tem nada a ver. Deus não tem conta com o bastardo, Ele tem conta com o filho. Aleluia. Bastardo é aqueles que você vê aí nas igrejas se enganando e sendo enganado, fazendo tudo quanto presta. Você, rapaz, Deus não pesa a mão, não, meu irmão, isso é bastardo. Filho, Deus logo repreende, conspirou. Vai você fazer o que eles fazem para ver se Deus já não nos repreende. Ou nos castigue, devemos dar glória a Deus por isso. É porque Ele nos ama. Conspirou? É porque Ele nos ama. E nós estamos vivendo um tempo, como estavam hoje na escola bíblica dominical, a tratar sobre isso, em que muitos irmãos, falando da escola do livre-arbítrio, muitos estão escolhendo pastores para si, doutores que falam segundo as suas concupiscências, pessoas que não mexem nas suas feridas, pessoas que só querem ouvir o que quer, não o que precisa. Muitos estão esfriando o amor por causa da iniquidade, mas não se esqueça que aqueles que perseverar até o fim, esses serão que serão salvos. Aleluia. Não vai ser salvo todo mundo, irmãos, é os que perseverar até o fim. É os que perseveram na doutrina. É os que não deixam a palavra de Deus dar comichão dos ouvidos. A palavra de Deus não pode dar comichão no nosso ouvido. A pregação está sendo pregada, o comichão mata a pessoa de
nós precisamos orar para que isso não aconteça em nossas vidas. E Deus respeita o livre-arbítrio. Lembra do filho pródigo que nós falamos agora há pouco? O Senhor, o Pai, que representa Deus ali, Ele não questionou o filho pródigo, questionou. Ele diz isso como se diz assim: olha, isso é o seu livre-arbítrio. É o que você quer. É a sua decisão. E a decisão dele custou muito caro. Às vezes nós falamos só na festa do céu que aconteceu por ele voltar, na festa da casa, mas o que ele passou. Eu não quero que tenha festa na minha vida depois de eu passar alguns sofrimentos por causa da minha rebeldia ou de eu desprezar a Deus. Não, eu quero estar sempre que a festa sempre continue pela minha salvação que aconteceu anos atrás. Aleluia. Diga assim: Jesus batendo na porta. É sendo persistente, é amando, é respeitando o nosso livre-arbítrio. Versículo 20 ainda, parte B. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir, Jesus está mostrando que há uma necessidade da pessoa que estava dentro da casa ouvir a sua voz e tomar uma decisão, uma posição pessoal. Alguém, não é todo mundo dizer, alguém, se alguém aí ouvir a minha voz, é como aqui a multidão, e Jesus chega aí, é alguém aí, se ouvir a minha voz, é alguém tomar uma decisão e uma posição pessoal, independente de outros querer abrir ou não, e ele dizer: não, eu vou abrir. Jesus não chega arrumando a porta, entrando porta dentro, quebrando tudo. Ele bate. Já o inimigo não, quando acha uma brecha, entra e arromba e faz um buraco grande. Jesus não, ele bate na porta. Se alguém ouvir aí e abrir a porta, ou seja, alguém pode se levantar, alguém pode ter uma posição, uma ação pessoal aí. Será que alguém pode levantar-se para abrir a porta para entrar? Eu quero entrar. E Jesus ainda diz mais no verso 20: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo, com ele cearei e ele. Irmão, Jesus diz assim: ó, se alguém abrir a porta, tem essa ação pessoal, independente de Deus não querer abrir. Nós vemos aqui que a iniciativa é de Jesus. Quem foi bater na porta? A iniciativa foi de quem? Estou na porta batendo. Será que alguém se levanta para vir abrir? A iniciativa é de Jesus, mas a decisão de abrir é humana. Conseguiu? A decisão de abrir é humana. Lembre-se que quando o Senhor chega até Saulo, no capítulo 9, até ele dizer que Saulo era escolhido, derrubar Saulo do cavalo. Saulo, o que é que o Senhor diz ali naquele momento? Saulo, não adianta mais recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, não adianta lutar, já fazia tempo já que o Senhor estava chamando ele, lutando contra. Aí quando aquela luz brilha ali, que ele cai cego do cavalo ali no chão, e o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra os aguilhões do Senhor, não adianta recalcitrar, chutar, não adianta espernear, Paulo, se entrega logo. Ou seja, Paulo estava lutando contra Deus, contra a vontade de Deus, e não estava percebendo. Na mente de Paulo, irmãos, Paulo estava achando que estava fazendo o quê? A coisa? Mas estava totalmente fora dos padrões que Deus queria.
Então nós precisamos observar e vermos que a iniciativa sempre é de Jesus, mas a decisão é nossa. No caminho de Emaús, Jesus, na sua iniciativa, vai atrás dos dois homens que iam para Emaús, sim ou não? Jesus ouvindo a conversa deles, Jesus entra na conversa deles, Jesus para naquela aldeia, Jesus entra com eles ali. Jesus parte o pão e se some. Jesus fez a sua iniciativa. A decisão de voltar para Jerusalém era deles. Ah, pastor, mas eles voltou porque eles perceberam que quando Jesus falava, eles sentiram algo diferente. Por isso que eles disseram, era por isso que nós sentimos algo diferente quando ele falava conosco, era ele. Sim, mas muito crente às vezes vem para a igreja, diz que sentiu uma presença tremenda, mas não tomou uma decisão. Ah, pastor, senti uma presença maravilhosa, e o que é que vai fazer a respeito disso? O que Jesus está querendo de ti, o que Jesus está querendo de mim, porque você não pode saber o que Jesus quer de mim, mas eu sei o que Jesus quer de mim, eu sei onde Jesus me repreende, eu sei o que Jesus requer de mim, e é eu que tenho pessoalmente que tomar essa posição. Louvado seja Deus que os dois homens do caminho de Emaús voltaram. Desfizeram toda a trajetória. Acredite, eles vinham murmurando, mas acredite, e voltaram adorando. Eles vinham reclamando e murmurando pelo que aconteceu com Jesus. Quando Jesus se revela a eles agora vão voltando para Jerusalém, como quem diz, nós não devíamos ter saído, nós não devíamos ter voltado, rapaz, como nós perdemos tempo murmurando. Diga nessa noite para a sua alma, minha alma, não vamos perder tempo com murmuração, vamos adorando, porque a promessa dele vai se cumprindo em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia nos ensina que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E devemos caminhar de fé em fé, de glória em glória. Isso é a cada dia, é a cada momento em nossas vidas. Nós somos dependentes de Deus. Como já diz o louvor, para ir, para vir, para deitar, somos dependentes do Senhor. Às vezes nós como ser humano diz, eu vou amanhã para tal canto, não pergunta nem a Deus. Não vou fazer uma viagem para tal canto, não pergunta nem a Deus se é para ir ou se não é, igual Davi. Se Deus está de acordo ou não está, é só porque ela quer, ele quer, desejei, eu vou, eu tenho dinheiro, eu vou. Cuidado com a autossuficiência. Tem pessoas às vezes que acham que tem tudo na mão, pode fazer tudo. O apóstolo Paulo nos ensina que nós podemos tudo, mas nem tudo nos. Nós podemos tudo, mas nem tudo nos. Você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Então veja que nós precisamos, a cada dia em nossas vidas, quando repreendido por Deus, nós temos, Jesus tem a iniciativa de nos mostrar, Jesus tem a iniciativa de revelar para nós, de bater na porta, mas nós devemos ter a decisão de ouvir a voz, de abrir a porta, dizer, Jesus, faz morada aqui. Jesus, eu nunca deixei o Senhor fazer parte dessa área da minha vida, mas a partir de hoje, que eu não faça nada aqui sem o Senhor. Senhor, eu achei que dava para ir sem o Senhor, mas não dá. Eu preciso do Senhor aqui nesse negócio. Eu preciso do Senhor aqui comigo. Eu preciso do Senhor me orientando. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor faça aqui o que eu não posso fazer. Abrir, bater na porta, demonstrar persistência, amor de Jesus, respeito ao nosso livre-arbítrio.
Abrir a porta é mais uma iniciativa de Jesus e nós devemos pessoalmente abrir o nosso entendimento, ouvir a voz de Deus, obedecer a voz do Senhor. Já que Jesus teve a iniciativa, nós temos a decisão, a nossa posição. Irmão, decisão e posição é diferente de opinião. Opinião, cada um tem a sua. Decisão e posição é eu e você que temos que ter a nossa posição e a nossa decisão. E não podemos decidir pela decisão de outros. Nós precisamos decidir tudo dentro de acordo com a vontade de Deus. No versículo 20 ainda, muito interessante. Entrarei em sua casa. Se abrir a porta, entrarei em sua casa. E com ele cearei. E ele, se abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Cearei com ele. E ele, a ceia simboliza intimidade. A ceia simboliza intimidade. Ou é qualquer pessoa que chega na sua casa, entra e ceia com você e com sua família. Jesus estava querendo dizer para eles: eu quero voltar a ter essa intimidade com vocês, essa proximidade. Eu quero entrar, eu quero ceiar, eu quero me alegrar com vocês. Eu quero intimidade com vocês, porque Jesus estava do lado de mim. E Jesus disse: eu quero entrar. Eu quero ceiar. Eu quero intimidade. Eu quero relacionamento diário com vocês. O nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento mensal, semanal, quinzenal. O nosso relacionamento com Deus tem que ser diário. Aleluia. Tem que ser todos os dias. Nós não podemos escolher o dia que vamos nos relacionarmos com Deus. Nós não podemos escolher o dia de cultuar, de orar, de ler a Bíblia. Nós temos que ter isso como um relacionamento diário com Deus. Aleluia. Com a nossa intimidade com Deus. De poder nos alimentar da sua palavra, ouvir a sua voz. Como está o relacionamento da igreja com Deus? O relacionamento de Laodiceia estava totalmente destruído. Jesus estava do lado de fora, o povo se achando autossuficiente do que já tinha. É como aquele negócio que eu falei agora, essa semana, acho que foi quarta-feira. A pessoa está atribulada, digo: pastor, já ouvi muito isso. E eu oro porque eu sei que não é de Deus. Mas eu estou abrindo mão de tudo. Eu estou com vontade de abrir mão de tudo. Agora pergunto se vai abrir mão do trabalho, se vai abrir mão das maus amizades, se vai sair de casa, se não vai. Porque se tudo, irmão, que a pessoa diz é só a casa do, é só ser crente, abrir mão de servir a Deus, mas duvida abrir mão do trabalho, não é tudo? Eu vou abrir mão de tudo, então deixe tudo, deixe tudo. Não é? Lembra do caso da pessoa que eu falei? A esposa dele ganhou o neném e pediu 3 meses de licença da igreja. Quem ganhou o neném foi ele, foi. Nem a mulher não tem essa licença toda. Mas continuou trabalhando. Então veja, irmãos, que o diabo só leva a pessoa a abrir mão, a se distanciar, a desprezar aquilo que é de Deus. Para o próprio diabo dizer: olha, Deus é teus filhos.
abriu mão da tua obra, abriu mão da tua casa, abriu mão da tua presença, mas não abriu mão do marido, não abriu mão da esposa, não abriu mão do trabalho, não abriu mão das maus amizades. O Senhor, se abre mão de tudo, tem que ser de tudo. Mas Deus não quer que nós abramos mão de nada, a não ser das concupiscências da carne. Deus quer que você cuide bem da sua família. Deus quer que você ame seus filhos, ame seu esposo, ame sua esposa, mas ame, acima de tudo, a Deus. Não abra mão dele por nada, nem por ninguém. Tenha ele como primícia para a sua vida. O salmista diz ainda que meu pai e a minha mãe me desampararam, o Senhor cuida de mim, não se esquece de mim. E quando ele diz isso, ele está dizendo ainda que a minha mãe ou meu pai, eles partam dessa terra. É isso que ele está dizendo, não é de desprezar, dizer eu não quero você como filho, mas sim de partir. Ainda que meu pai parta, minha mãe também morra, sai desse mundo, mas todavia o Senhor jamais se esquecerá de mim. Então ele está dizendo, tudo nessa terra de objeto a pessoas vai passar. Perguntar algo para você, quantas pessoas já passaram pela sua vida e você não viu mais? Mas Cristo permanece. A presença do Senhor permanece. Pessoas se vão, objetos se vão, mas Deus permanece. É por isso que Jó disse para a mulher dele, tu falas como uma doida. Eu não vim, o ventre da minha mãe não voltarei para lá. O Senhor Deus, Ele me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso ter perdido tudo isso, mas não perdi a minha fé e a esperança no meu Deus. E Jó permanece firme, fiel a Deus até o fim. Jó não blasfema contra Deus de forma nenhuma. Ao ponto de no final Deus dizer o quê? Aos 3 amigos de Jó. Em outras palavras, vocês vão depender de Jó. Porque se vocês orarem, eu não ouço, eu não respondo. Agora, se o meu servo Jó orar por vocês, eu vou atender. Então vá lá, prepare os animais, o sacrifício, e leve para ele oferecer a mim, porque da mão de vocês eu não recebo. Leve para ele oferecer e orar por vocês, porque na oração dele eu vou atender. Imagina aí, irmão, os homens, os 3 amigos dele, tudo bem financeiramente, bem de saúde, familiar, tudo maravilhoso. Para eles eram um cara, estavam tal, mas no olhar de Jesus, Jó batia em tudinho. Conspiou? Jó, diante de Deus, estava muito melhor do que eles 3. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o interior. Deus não vê o material, Deus vê o espiritual. Deus vê o espiritual, diga glória a Deus. E nós precisamos estar bem espiritualmente. Às vezes até nós podemos estar até meio doente. E a pessoa mais, se Deus disser assim, você vai orar por outro doente, eu vou. A prova é que quando Jó começou a orar pelos 3, a Bíblia diz que Deus restaurou a Jó em todo, tudo quanto ele perdeu. Tudo quanto Jó perdeu, Deus restituiu em dobro na vida dele. Enquanto ele orava pelos 3 que lhe caluniavam, pelos 3 que diziam que ele estava assim porque pecou, conspirou. Então veja que Jó, quando ora, Deus restitui. E Deus age de misericórdia para com os 3. A vez que com tudo aquilo Jó não blasfemou contra, ainda que perdeu tudo. Mas é como diz, eu não perdi Deus, então eu tenho tudo. Porque o meu Deus é Deus de restituição, é Deus de restauração.
Que aí é que o homem chega ao fundo do poço, mas se ele confia em Deus, Deus restaura. Ele é aquele que a nossa irmã Ana diz que ele tira o homem do monturo, dos necessitados e faz sentar em cadeira de príncipe. Sabe o que é monturo? Do lixo, da onde já está jogado, da onde ninguém dá mais importância. Aí o Senhor tira de lá e coloca em prêmio no meio dos príncipes. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: eu preciso ter um relacionamento diário com Deus. Nós não podemos ter um relacionamento com Deus ou ouvir a voz de Deus só aqui na igreja. Você precisa ter relacionamento com Deus na tua casa. Hoje não tem culto, então vou fazer o que Jesus diz: vou fechar a porta do meu quarto e vou falar com Deus. E vou falar com Ele em secreto. E eu sei que em secreto Ele vai me ouvir, vai me responder, vai me abençoar. Para nós não ter cuidado de ser como meninos. Eu já fui desses tipos de menino que estudava durante a semana. Na sexta-feira chegava, tinha prova para fazer, na segunda tinha prova para estudar, e eu doido para brincar, pegava o meu livro, jogava debaixo do colchão da minha cama. Só pegava na segunda. Só pegava na segunda. E qual era o resultado? Quando chegava no final do ano, às vezes não passava, e para passar era uma luta. O professor já querendo passar, a força deu errado. Aí quando não passava, perdia o ano inteiro. Porque pensa que o negócio é você acordar cedo da manhã, a mãe chamando: levanta, olha a hora, todo dia com aquilo no ouvido. Já terminou tal programa, eu deixo terminar. E depois de um ano inteiro ser reprovado. Não, tristeza. A minha esposa disse para a madre, mesmo assim na vida espiritual, irmão, lá dentro nós ficamos e levando de todo jeito, quando chegar na hora o Senhor falar como as 5 vigilâncias. Não conheço vocês. Quem são? As portas já fechou, não dá mais. Vamos lutar segundo as normas. Vamos combater o bom combate segundo as normas. Quantos viu? Amém. A minha esposa disse para Mateus, disse: olha, se esforce para passar. Olha o sofrimento da sua mãe, que para conseguir uma vaga para o professor Cardoso, quando saiu daqui no culto do domingo, foi para lá uns 10 e meia, saiu de 8 da manhã. Passou a noite lá. Eu disse: olha, a minha esposa disse: tá vendo, meu filho, se esforce para passar, faça valer a pena a noite de sono da sua mãe. E eu digo: amanhã também que se acorda, né? E pensa que negócio ruim, você acorda cedo, pai, né? Pense, tá? Para você não perder seus dias de sono, de descanso, perder em vão, de esporte. E é por isso que Paulo disse a Timóteo: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna. Quando nós tomamos posse da vida eterna, nós ainda não abro mão da minha vida eterna com Cristo. Eu quero combater o bom combate da fé. Eu quero permanecer fiel até o fim. Eu quero permanecer servindo a Cristo verdadeiramente até o fim. Eu quero ter o meu relacionamento com Deus até o fim, diariamente, todos os dias. Nós temos esse relacionamento, esse compromisso com os outros, de agradar aquele que nós não vemos, mas sabemos que existe e que está no nosso meio nesta noite, e que promoveu este lugar, esta oportunidade para nós adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor. Diga: saindo da autossuficiência para vir para a dependência de Cristo. Nunca se ache autossuficiente em nada. Hoje eu acho que do trabalho perder, eu não sei se eu faço do mesmo jeito que eu era. Mesmo que eu já estou mais velho, mas eu vou fazer do carro. E aquela congregação do alto céu todinha aí, né? Mas assim,
Mas nunca se acha autossuficiente. Às vezes nós no trabalho mesmo, botamos cerebro no pastinho e dizemos que eu boto para quebrar. Quando nós íamos almoçar, quem voltava, estava lá umas pedrinhas marcadas. A engenheira chegava e marcava para não arrancar. Nem dizia nada, só marcava para não arrancar. Chegava e dizia uma pedrinha. Daí olhava para um lado, olhava para o outro. Olhava se estava torta, como é que estava, para poder arrancar, para não botar do meu jeito. Porque para mim estava bom, mas para a engenheira não. Então, às vezes, aquilo que nós achamos que está perfeito para nós, tem alguém com visão maior. Aleluia! Tem alguém com visão melhor do que a nossa. E o mestre de obra que tem lá, seu jogo, na hora do embolso das paredes, fazendo caprichado. Tá bom, eu chegava de longe, eu assim, eu e outro aí. Ô Marcelo, mas Adriano, sou tá boa, não tá parede. Está. Aí eu acho que dava para dar uma melhoradinha. Por quê? Tem que ser João, diga logo a verdade. Onde é que está o defeito? Eu ajeito logo para cortar a conversa. Esse não é aqui, irmão, ele botou a régua, ele anda com a régua dele. Nem é da gente, não, com a régua dele. Aí quando chega na parede, aí bate para lá e vai para cá para ver se tem um buraco. Irmão, quando ele botou, Deus me deu, não passava mais que uma folha dessa por baixo da régua. Mas eu tive que ajeitar. Porque a visão dele estava mais do que a minha. Isso é reconhecimento, é humildade, é submissão. E eu ia lá, pegava a colher, raspava a parede já lisinha. Aí tacava mais uma massinha, fazia de novo, quando terminava, tá bom, seu João? Ele aqui está. Ele ia com a régua dele. Aqui nós assentamos tijolo só com um campinho, meu irmão. Ele chega, vai assentando tijolo lá nas casas lá, ele chega colocando régua na quina dos tijolos. Se tivesse um tijolo para dentro, ele para fora, ele dizia arranca. Aqui não, a bota o pão e joga de cima para baixo e no meio que se vira. Eu para dentro, todo para fora, lá não, é aqui na régua. À vontade, não dá, não. Tem uma desse não. Quando dá moleza, a tendência é nós relaxar. Mas quando tem uma pressãozinha, a tendência é nós melhorar. Deus muitas das vezes nos dá aquela pressão, é para nós melhorar. Diga glória a Deus. Diga assim, Deus quer ver o melhor. Deus quer me ver melhor. Deus quer me ver abençoado. Porque bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem e guardam as palavras escritas no livro desta profecia. Fica de pé e aplauda Jesus bem forte nesta manhã.